Olá, meus amigos, eu sou o João e vocês são muito bem-vindos ao canal Ponto Cego. Aqui no canal Ponto Cego a gente investiga, analisa e expõe aquelas informações que o sistema não gostaria que você tivesse acesso. E esse é o quadro Leituras Proibidas. Aqui no Leituras Proibidas a gente traz aqueles livros, documentos e materiais em geral que não são exatamente incentivados à leitura. E hoje a gente vai tratar sobre a sensação cada vez mais real, pelo menos para mim, de que vivemos dentro de um comercial. E para isso a gente vai conversar sobre o livro A Sociedade do Espetáculo, do sociólogo e ativista francês Guy Debord. E se você é do tipo de pessoa que gosta de pensar por conta própria e entender como o mundo realmente funciona, então esse vídeo é para você. Por isso, meu amigo, se acomode, pegue o seu café e vamos juntos mergulhar nessa obra sensacional e que simplesmente descreveu o nosso mundo atual. Antes de a gente seguir aqui, antes da gente começar, aliás, eu gostaria de pedir que você desse o seu like, que você se inscrevesse no canal e que compartilhasse com uma pessoa que, assim como eu, e assim como você, também gosta de ter acesso àquelas informações que podem mudar a sua vida. O seu like e o seu compartilhamento são muito importantes para fazer com que o algoritmo entenda que esse é um conteúdo valioso, que esse é um conteúdo que vale a pena ser propagado. Então, meus amigos, vamos começar com o perfil do nosso autor. Quem foi Guy Debord? Guy Ernest Debord, ele foi filósofo, ele foi cineasta, ele foi crítico e ele foi um ativista marxista na França do século XX. Ele foi um grande influenciador dos movimentos ali de 1968 que impactaram a sociedade francesa e a sociedade mundial. E eu gostaria de deixar aqui duas observações rápidas sobre quem é o autor que a gente está estudando hoje. Primeiro, ele carrega uma filosofia forte, uma ideologia bastante presente na sua obra. Como eu falei, ele é marxista. Então isso vai ficar bem claro conforme você lê e acompanha o trabalho dele. A segunda observação que eu gostaria de deixar é que o livro ele foi escrito em 1967, por isso a gente precisa deixar muito claro e perceber que muita coisa mudou desde o ano em que o livro foi publicado pela primeira vez, desde que o Debord ele escreveu a sua análise e propôs as soluções, especialmente no que diz respeito à tecnologia que ele descreve aqui. Mas isso, meus amigos, não invalida o núcleo da obra. Isso não invalida a análise do autor, porque é uma análise que é absolutamente atual. Então a gente precisa se lembrar de que, apesar da ideologia dele ser marxista e apesar dele ter escrito o livro lá atrás, em 1967, ah, isso não significa que ele não esteja certo em muitos aspectos. Bom, para a gente começar a entrar nas ideias do Guy Debord, que ele traz aqui no livro A Sociedade do Espetáculo, a gente precisa definir, ou melhor, trazer a definição que ele tem sobre o espetáculo, porque senão a gente vai ficar um pouco perdido. E ele abre o livro dele com uma das frases assim mais fortes que a gente pode ler nessa obra. Ele diz o seguinte, olha, toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições modernas de produção se anuncia como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que era diretamente vivido se esvai na fumaça da representação. Pense um segundo nisso. Pense um segundo no que ele está falando. O que ele está falando, meus queridos, é que tudo aquilo que era real, espontâneo, vivido, de fato, virou representação, ou seja, virou imagem, virou conteúdo. Isso se aplica de duas maneiras. Diz respeito, em primeiro lugar, àquilo que nos é entregue enquanto conteúdo pela mídia, pelo cinema, pela internet.
sobre essa forma cristalizada de ver o mundo, de propagar como nós deveríamos viver, mas também ele diz respeito a como nós nos posicionamos como auxiliares e, de certa forma, como agentes do espetáculo, em especial no século XXI, onde todo mundo tem um celular, todo mundo tem uma câmera, todo mundo pode ser repórter em tempo real, todo mundo pode ser artista. Hoje não existem mais barreiras para a produção de conteúdo como a gente tinha até 20, 30 anos atrás. Esse canal, por exemplo, é um excelente exemplo disso. Eu estou aqui na minha casa, de maneira bastante amadora até, produzindo conteúdo para vocês e espero que vocês creiam que esse conteúdo é de qualidade. Mas as barreiras não existem mais, então nós todos podemos nos tornar auxiliares e agentes desse espetáculo. Você lembra quando você vivia um momento e você não se preocupava em registrá-lo? Seja ir a um show, fazer uma viagem, ter ali um churrasco com a sua família. Ninguém se preocupava em tirar foto, em registrar, em fazer vídeo, em postar nas redes sociais. Mas hoje essa realidade mudou. Isso acabou. Hoje, meus amigos, a imagem vale mais do que o próprio momento. E eu lembro até de uma frase, né, que o pessoal falava muito, que era assim: se não tem foto, não tem fato. Se não tem foto, não aconteceu. E o Debord, ele reforça essa perspectiva, dizendo que o espetáculo é uma relação social entre pessoas, mediatizada por imagens, ou seja, o espetáculo não é só o conteúdo, o espetáculo não é só a informação ou a publicidade, não é só mídia. O espetáculo é relacionamento. O espetáculo é a forma como a sociedade passou a se relacionar no mundo moderno. De maneira que não vemos mais o mundo, mas vemos a versão editada do mundo, essa visão cristalizada, pré-produzida da realidade. E é muito interessante a gente perceber que isso não é acidental. O espetáculo, esse esquema de imagens, ele não é um mero acidente, não é um acidente de percurso. Na verdade, o espetáculo, ele é planejado. Como o livro é organizado em teses, o Debord ele traz na tese de número 6 dele, ele diz o seguinte: olha, o espetáculo compreendido em sua totalidade é o resultado de um projeto de modo de produção existente. O espetáculo é um projeto, é um resultado do modo de produção existente, ou seja, do modo de produção capitalista. Talvez isso soe um pouco comunista demais para você, mas o que eu quero que você pense é o seguinte: de fato, nós vivemos no modelo capitalista. Apesar da gente no Brasil ter a intervenções do Estado e outros tipos de instituições ali que acabam mexendo com o mercado, a grande verdade é que nós vivemos, no mundo em geral, em um modelo de produção capitalista. Nós vivemos nesse modelo. Não dá para fugir desse fato. Não é uma questão de ser comunista ou marxista, entender isso e até mesmo colocar críticas a esse sistema, porque nenhum sistema é perfeito. Mas voltando, o que o Debord quer dizer aqui é que o espetáculo existe porque o sistema precisa do espetáculo para continuar existindo. Eu vou reforçar isso para vocês. O espetáculo existe porque o sistema precisa do espetáculo para continuar existindo. A imagem que a gente consome reforça a realidade que o sistema quer que a gente viva. E eu quero perguntar para você, qual foi a última vez que você passou um dia inteiro sem ver alguma propaganda, algum anúncio, algum conteúdo pré-produzido? Quando foi a última vez que você passou um dia inteiro sem ser impactado por alguma coisa?
sem ser impactado por um outdoor, sem ser impactado por um panfleto, sem ser impactado por um anúncio de alguma natureza, por um filme, por uma série. Tudo isso compõe o espetáculo planejado pelo sistema. Eu quero que você pense na última vez que você não se sentiu forçado, ou melhor, convencido, ainda que de maneira sutil, a comprar, a se comparar e a parecer. Se você não lembra, meu amigo, nem eu. Porque se você parar para pensar, todos os dias eu e você somos impactados por esse tipo de conteúdo. Eu e você, todos os dias, somos impactados por esse tipo de material. Se a gente parar para pensar, a gente está sempre sujeito a alguém nos entregando um conteúdo pré-fabricado, como que uma refeição pré-pronta, pré-cozida, para a gente consumir. E por isso, aliás, e com isso, ser manipulado, ser convencido a agir de determinada maneira. E, meus amigos, o Guy Debord avisou sobre isso em 1967. Agora, existe um outro aspecto e aliás, um outro resultado que o espetáculo causa na nossa percepção de nós mesmos e do nosso próprio valor. Na tese 17, e isso é algo impressionante que o Debord diz, ele diz o seguinte: a dominação da economia sobre a vida social levou a uma degradação do ser em ter. A fase presente conduz a uma busca generalizada do ter e do parecer. Ou seja, primeiro, você valia pelo que você era. Você valia pela sua posição dentro da família, você valia pela sua posição dentro da sociedade, você valia pela sua posição dentro da religião, você valia pelo que você era, você valia pela pessoa que você se tornou, você valia pela posição que você ocupava. Depois, quando o modo de produção muda e nós passamos a entrar numa sociedade industrializada, consumista, de mercado, você passa a valer pelo que você tem. Então, quanto mais você tem, quanto mais você pode comprar, quanto mais coisas você pode acumular, mais você passa a valer. Porém, na sociedade moderna, e é isso que o Debord está apontando aqui, você vale pelo que você parece ter. Você vale não só pelo que você tem, mas também pelo que você parece ter. Você tem que mostrar que tem. Não basta ter em segredo. Isso precisa ser propagandeado. Isso precisa ser publicizado. E aí a gente começa a ver que no nosso tempo atual, as redes sociais levaram isso ao limite. Porque em um determinado momento, há uns anos atrás, você podia ter e mostrar, mas você mostrava num círculo social, presencialmente. Hoje, com as redes sociais, nós chegamos ao limite máximo disso, no qual eu posso postar uma foto mostrando o meu relógio, mostrando o meu carro, mostrando a minha casa, mostrando a bela viagem que eu fiz, sendo agente e auxiliar do espetáculo do sistema capitalista, para que os outros vejam que eu tenho e posso ter aquilo. Até mesmo ali criando a ideia de um marcador de classe, em que eu faço parte de um grupo que tem acesso a produto X, que tem acesso à experiência tal, que tem acesso à viagem Y. E aí a gente vê aquele clássico, né? É aquela foto do carro com o relógio, né? O cara tá lá dirigindo, aí tira foto, com a mão no volante. Inclusive isso é legal, você não pode usar celular enquanto tá dirigindo, tá? O Código de Trânsito brasileiro, e eu acho que de qualquer país civilizado, proíbe esse tipo de prática. Ou então quando a garota tira foto de lado pra mostrar a bolsa. A bolsa tem que aparecer, afinal de contas você comprou essa bolsa aí em 20 parcelas e, enfim, teve que negativar o seu nome, mas você tem que mostrar que, poxa,
você tem a bolsa, né? Ou então a foto do shape em um espelho empoeirado, usando até, veja bem, o próprio corpo se torna objeto. O próprio corpo se torna, de certa forma, uma forma de propagandear a sua capacidade. Eu tenho um corpo bonito e eu vou tirar foto dele no espelho todos os dias para mostrar que eu tenho acesso a uma academia. Até mesmo a busca da saúde se torna produto dentro do modo de produção capitalista. De maneira que a gente vive em um tempo que não basta ter. Não basta ter, eu preciso mostrar. Eu preciso mostrar para todo mundo que eu posso. Isso, meus amigos, é o espetáculo. Isso é essa vida mediatizada por imagens. Isso é você se tornando um agente e um auxiliar de todo um sistema de produção que provavelmente você nem entende. E aí, isso faz com que a gente reflita da seguinte maneira. E o Debord, ele vai nessa linha também. Porque ele diz assim: olha, o espetáculo é a reconstrução material da ilusão religiosa, lá pela tese de número 20. Eu vou repetir. O espetáculo é a reconstrução material da ilusão religiosa. Claro, eu sou religioso, no sentido eu sou protestante, eu não acho que há uma ilusão religiosa. Ele é marxista, então ele vai ter aquela ideia de que a religião é o ópio do povo, mas o que fica da crítica do autor aqui é que a religião ela eleva o homem ao divino, ou deveria elevar. A religião deve ligar o homem àquilo que é transcendente, aquilo que está além da matéria, aquilo que está além da vida dele, aquilo que está além das questões materiais que envolvem a existência humana, que muitas vezes são duras, são difíceis, são complicadas, são desafiadoras. Mas o espetáculo, esse esquema de imagens sedutoras, viciantes e até mesmo opressoras do sistema capitalista, do sistema que a gente vive, eles prendem o homem à matéria. Se a religião te aponta para o que está além, o espetáculo te prende aqui nessa vida. O espetáculo, ele te oprime e ele te faz pensar que o que realmente importa é o que é imanente, aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso obter, aquilo que eu posso conquistar, aquilo que eu posso ver. O espetáculo, ele é escravizador da alma humana. E isso combina perfeitamente com a sensação sufocante que muita gente tem hoje e que é a causa de muitos transtornos de saúde mental. Essa necessidade constante de aprovação, essa necessidade constante de se comparar com vidas idealizadas, essa busca por validação, e é uma validação que ela nunca chega, porque a gente busca se validar para o outro. Então, o espetáculo, ele causa, inclusive, o nosso adoecimento, o nosso enfraquecimento, o enfraquecimento do nosso ser. E, meus amigos, isso não é acidente. Isso não acontece por acaso. Isso é uma estrutura montada para manter cada um de nós presos nas garras do sistema. Não apenas isso, meus amigos, aqui entra um conceito muito interessante e eu concordo com esse conceito. Eu concordo com esse conceito, apesar de eu não ser marxista, mas basta uma análise simples para você perceber que o conceito que o Debord traz aqui é verdadeiro. Ele traz o conceito de fetichismo da mercadoria, mas calma, calma, que não é nada disso que você está pensando, tá? Não é nada disso que você está pensando. Fetichismo da mercadoria é um conceito marxista, é um conceito que ele tem esse sentido econômico.
no qual o valor simbólico da coisa se torna maior do que o seu valor real. Então, repetindo aqui, para ficar bem claro, o fetichismo da mercadoria é quando o valor simbólico da coisa se torna maior do que o seu valor real. Vamos lá, então. Vamos pensar o seguinte. Nós podemos comprar um relógio, certo? Nós podemos comprar um relógio. De um lado, você tem um relógio digital que você compra ali e paga R$ 50. Esse relógio ele vai te mostrar as horas. Você vai lá colocar a hora certa, a data, ele vai te mostrar as horas. É um relógio ali que você vai comprar, provavelmente ele vai durar, sem troca de bateria, uns 2, 3 anos. Você vai lá, paga mais, sei lá, R$ 10, troca a bateria, né? E aí você volta a usar o relógio, ele vai durar 15, 20 anos, talvez ali tranquilamente. Pode até ser a prova d'água, você pode até entrar na piscina com ele, na praia, ele não vai estragar, não vai ter nenhum problema. Então esse é um relógio que a gente tem. Relógio de R$ 50. Relógio básico. Do outro lado, você vai numa loja muito bonita, né, de uma marca de luxo, em que um relógio de entrada ali é R$ 50.000, ou seja, 1000 vezes mais caro do que o relógio digital. É um relógio automático, vamos botar assim, um relógio bonito, né? Um relógio bem acabado. E aí você vai colocar as horas ali, ele vai marcar as horas, é um relógio automático, também precisa de manutenção, também pode durar por muito tempo. Só que por ser automático, inclusive, ele é menos preciso do que um relógio digital. Né? Não sei se vocês gostam de relojoaria, eu gosto, mas o relógio automático ele é menos preciso do que o relógio do que o relógio digital. Então você tem dois produtos. Você tem um relógio de R$ 50, um relógio de R$ 50.000. Por que muita gente busca o relógio de R$ 50.000? Porque o relógio de R$ 50.000 já transcendeu a marcação de hora. O relógio de R$ 50.000 da marca de luxo, ele já transcendeu o objetivo da humanidade de ter inventado um relógio de pulso, que é marcar as horas de forma prática, leve e fácil, né, através de um algo que está preso no pulso das pessoas. O relógio de luxo, ele agora é um símbolo. Ele carrega uma imagem. Ele carrega uma marca. Então você ter um relógio de luxo pode abrir portas, pode mostrar para os outros, lembra o que a gente acabou de falar aqui? Pode mostrar para os outros que você chegou lá. Pode mostrar para os outros que você pode ter determinado produto, que você é uma pessoa de acesso, uma pessoa com boas conexões. Isso é, na prática, o fetichismo da mercadoria. E aí o Debord, ele escreve assim na tese de número 36, ele fala: o espetáculo ele se realiza absolutamente quando o mundo sensível é substituído por uma seleção de imagens. De forma que a gente não compra mais um tênis pelo conforto do tênis, ou porque ele tem uma performance melhorada ali quando a gente estiver treinando, andando, correndo, não. A gente compra porque esse tênis se torna um símbolo de pertencimento. A gente compra a bolsa não porque ela serve para guardar algo, mas porque vão ver aquela marca ali, aquela logo ali, e vão ver que eu sou uma cliente muito exclusiva daquela marca. A gente não compra mais um carro ou uma casa apenas pela sua utilidade. A gente compra pela imagem que aquele bem projeta. De forma que a mercadoria vira imagem. E a gente quer que essa imagem vire a nossa realidade. E nós pensamos assim: ah, todo mundo tem, eu quero ter. Para ser bem-sucedido, eu preciso dessa mercadoria. E aí vem aquela pessoa que pergunta: tá, mas por que você vai comprar esse carro aqui, que é muito mais caro, e não vai comprar o outro carro, que pode cumprir a mesma função, às vezes até, geralmente, né, com a mesma segurança, com o mesmo conforto. Ah, não, né, o outro é muito mais bonito. Eu tenho uma amiga, né, que agora lançou o iPhone 17. Aí a gente estava conversando, né, ela falou: ah, não, eu quero comprar o 17 Pro. Aí eu virei pra ela e perguntei assim: tá, você quer comprar aí o iPhone 17 Pro. Por que você quer comprar o iPhone 17 Pro? Você vai usar as características que ele tem? Você vai usar os instrumentos que ele carrega ali? Aí ela: não, não. Eu falei: ué, então por que você quer comprar? Ela: ah, por status.
né? É mais status. Todo mundo vê ali você tirar foto, tem umas cores chamativas, né? Você tira foto no espelho. Então veja, isso é o fetichismo da mercadoria. A pessoa nem vai usar as as características ali, né, completas do telefone, ela nem vai usar todos os aplicativos, todos os apetrechos, né, e todas as não vai usar o aparelho na sua melhor forma, mas ela precisa ter aquele aparelho naquele padrão, naquele nível. Por quê? Porque ela quer mostrar status para os outros. O telefone perdeu a sua utilidade material, que é de se comunicar, de tirar uma foto, de registrar algum documento, e se torna algo fetichizado, se torna algo simbólico, símbolo de que eu posso pagar. E aqui não é uma crítica ao iPhone não, inclusive eu uso, estou usando para gravar esse vídeo. É um telefone muito bom. Tenho certeza que o Pro atende muita gente, mas ele tem que atender o público certo. Fica aí uma dica, né, de compra. Inclusive, ah, minha esposa tem o 17 e ele é um aparelho muito, muito bom. Em breve eu espero ter. Para isso eu preciso da sua ajuda, tá? Por favor, aí, ó, curta, comente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, porque aí quanto mais likes eu tiver, mais fácil fica para mim também continuar fazendo esse conteúdo e comprar o belo iPhone 17. Enfim, qual é a razão, então, econômica por trás do espetáculo? Porque ele tem essa razão econômica, né? A gente está falando aqui de mercadoria, a gente está falando aqui de sistema, a gente está falando de capitalismo, a gente está falando de fetichismo da mercadoria. Existe uma razão econômica por trás. E veja, quando eu falo da razão econômica, eu não estou falando só de uma questão contábil, né, de lucros e dividendos e produção e importação, exportação. Não estou falando sobre isso. Não estou falando dessa razão econômica técnica, financeira, né? O que o Debord traz aqui, ele traz a questão da luta básica pela sobrevivência. Porque como é que isso se dá? Ele diz o seguinte, olha, as sociedades elas superaram a luta básica pela sobrevivência. Antigamente nós tínhamos escassez. Esse é o fato, gente, não adianta, tá? Ah, nós vivíamos em escassez. A sociedade, a civilização humana vivia em escassez. Hoje, essa é uma grande verdade, nós somos muito mais prósperos e muito mais ricos do que, por exemplo, uma sociedade antiga, né? A civilização mesopotâmica lá, a primeira civilização há 8.000 anos de distância da gente, lá 8.000 anos atrás. Eles eram muito mais pobres do que nós. Eles não tinham antibiótico, eles não tinham ar-condicionado, eles não tinham privada, eles não tinham celular, eles não tinham YouTube, eles não tinham. Nós somos muito mais prósperos, né? Hoje eu posso produzir um conteúdo aqui da minha casa e mandar aí para a internet, mandar para vocês em qualquer lugar do mundo. Somos muito mais mais prósperos, perdão. Nós vencemos a luta básica pela sobrevivência. Contudo, a partir do momento que vencemos a luta básica pela sobrevivência, e o Guy Debord usa esse termo que eu vou usar agora para vocês, nós precisamos criar, a sociedade, o sistema precisou criar, melhor dizendo, uma necessidade aumentada de sobrevivência. As sociedades precisaram criar um novo tipo de necessidade, um novo tipo de sobrevivência, na qual já temos tudo para sobreviver. Tá, tudo bem. Se a gente parar, acabou o sistema. Quantas pessoas vão perder suas fortunas? Quantas pessoas vão perder sua influência? Quantas pessoas vão perder os seus empregos? Quantas pessoas vão perder o seu modo de vida? Precisamos criar uma desculpa para fazer com que a sociedade, com que as pessoas continuem a produzir e a trabalhar e a consumir. Então se aumentou a necessidade de sobrevivência e se inventou a necessidade infinita de consumir. Já percebeu? Já parou para pensar? Pensa comigo aqui. Hoje, a maior parte dos produtos que nós compramos, tá? Ela não está ligada à necessidade de sobreviver. A maior parte dos produtos que nós compramos está ligada à necessidade de realização pessoal. A sobrevivência física,
deu espaço à realização pessoal. Então não compro mais um carro para me locomover e com isso ajudar alguém que está passando mal, ou levar minha esposa que tá grávida para ter um neném, ou levar meus filhos na escola. Não. Você compra o carro porque você foi promovido. Você compra o carro porque eu preciso de um carro novo. Eu compro um carro porque ele é bonito. Eu compro um carro porque ele é possante. Apesar de que o carro menos possante vai fazer o trabalho da mesma forma. Eu compro uma joia para mostrar que eu posso carregar algo raro e precioso no meu corpo. Eu compro um relógio porque com essa marca eu vou mostrar para os outros que eu tenho um bom gosto, de acordo com as normas da sociedade atual. Enfim, aquilo que antes nós consumíamos para salvar a nossa pele, para sobreviver, agora nós consumimos para nos realizar pessoalmente, para realizar os nossos sonhos, para mostrar que nós somos pessoas felizes, para nos tornarmos pessoas felizes. E aí que mora o perigo também. Porque no momento que você não pode consumir, você fica triste. Se a gente passa a comprar mercadoria, se a gente passa a gastar o nosso dinheiro para nos realizarmos, seja com produtos, com viagens, com experiências, presenteando outros, para mostrar o nosso amor e assim nos realizarmos, no momento que a gente não consegue consumir, no momento que a gente só é incapaz de gastar o nosso dinheiro dessa forma, ou a gente vai se endividar, ou a gente vai adoecer. Vai entrar ali naquele sentimento de que minha vida não tá indo pra frente, eu estou infeliz porque eu não tô consumindo, tá? Então, o que o Debord fala nessas teses é justamente a percepção de que a gente precisa ter de que o espetáculo, e ele fala isso na tese 44 aqui que eu vou citar, o espetáculo é uma permanente guerra do ópio. Ou seja, o espetáculo é uma permanente imposição do vício nas compras. É uma imposição de um entorpecimento das pessoas. O espetáculo é a arma que o sistema tem para fazer com que você se torne uma pessoa cada vez mais consumista. Uma pessoa cada vez mais empenhada em produzir para gastar e gastar para se realizar. E aí você cai nesse nesse ciclo. O sistema precisa manter eu e você trabalhando para que a gente consuma e consumindo para que a gente possa se sentir feliz e voltar a trabalhar. Porque se a gente parar, o sistema para, o sistema cai. Isso aqui não é nada. Não estou propondo nenhuma revolução marxista aqui, pelo contrário, lá no final, quando eu chegar lá nas minhas considerações finais, eu vou dar a minha solução, tá? A minha opinião do que a gente tem que fazer. Mas isso é verdade. Nós estamos dentro de um sistema que quer que a gente consuma. Ele precisa de consumidores, tá? Ele precisa de pessoas que gastem o seu suado dinheirinho com mercadorias que muitas vezes nem fazem sentido para aquela pessoa. Agora, eu tô falando aqui muito de mercadoria, de imagem, eu tô falando muito de consumo, de economia, de razões econômicas para o espetáculo, mas o espetáculo ele tem seus agentes. Eu já comentei aqui que talvez você seja um agente do espetáculo quando você, através das suas redes sociais, influencia outras pessoas a também pensarem que o parecer é mais importante do que o ser, né? E que o ter e mostrar para os outros é o que realmente importa. Contudo, existem aqueles que nós podemos chamar de agentes oficiais do espetáculo. Agentes oficiais do espetáculo, os empregados, né, dessa, dessa estrutura do nosso sistema capitalista. E aqui na tese 61 do livro, o Guy Debord ele fala o seguinte: olha, as pessoas admiráveis nas quais o sistema se personifica são bem conhecidas por serem aquilo, aliás, não serem aquilo que são. Eu vou repetir. As pessoas admiráveis nas quais o sistema se personifica são bem conhecidas por não serem aquilo que são. Ou seja, quem são essas pessoas
admiráveis. São as celebridades, são os grandes influencers, são os grandes artistas, os grandes comentaristas. Eles não são pessoas, né? Eles não são CPFs, eles são produtos. Eles são CNPJs, eles são como que empresas. E se você parar para pensar, muitos críticos, né, muitas pessoas que fazem conteúdo hoje em dia, elas falam isso. E a cantora, ela não é uma pessoa ali, ela está sendo um produto. Ela está se vendendo como um produto. Aquilo ali é uma questão de imagem pública. Eu tenho certeza que no privado, né, no off, ela não é assim. A celebridade ali que falou tal coisa, ela falou como pessoa pública, não como pessoa privada. A gente começa, então, a separar as pessoas, né? Pessoa pública, pessoa privada. Ela se veste assim porque o alter ego dela é o produto, mas ela não é assim na vida real. Na vida real ela é o oposto, né? Então, a gente vê que as pessoas não são como são. Só que tem um detalhe. E aí eu quero deixar isso bem claro. A gente tem a seguinte situação aqui. Eles, muitas vezes, não são como eles são, mas eles estão sendo pagos por isso. E eles têm consciência do que eles estão fazendo. Eles têm plena consciência do que eles estão fazendo. Eles sabem o que fazer e não fazer. Isso é uma coisa. Outra coisa, meus amigos, preste muita atenção nisso. Outra coisa é você ser inocente de acreditar. Por quê? Porque esse tipo de gente tá ali cumprindo um papel muito bem definido, muito bem estabelecido e muito bem remunerado. Você, não. Você não está sendo remunerado, você está sendo influenciado. Você não está sendo admirado, você está sendo usado. Você não tem influência, você é influenciado. Então, se por um lado nós temos os agentes, nós não podemos nos tornar as vítimas perfeitas. Meu amigo, você não tem o direito de se tornar uma vítima perfeita do sistema. Uma vítima perfeita desses agentes do espetáculo, tá? Então quero deixar isso muito claro. Quando você vê lá o seu artista, o seu ator, a celebridade, o influencer e não sei o que, e não sei o que lá, tome cuidado. Aquela pessoa, ela tem uma agenda. Aquela pessoa tem um cronograma, ela tem um projeto, ela tem uma posição definida. Você é visto como número, você é visto como consumidor, você é visto como força de trabalho a ser explorada. Você é visto como fonte de renda. Então não se engane, tá? Depois de assistir esse vídeo, se você segue esse canal aqui, você não tem esse direito de se aproximar inocentemente desse assunto, de se aproximar aí de maneira boba, abobada, tá? Do espetáculo, tá bom? Mas aqui eu quero voltar ao que o Debord fala, porque na tese de número 159 ele traz algo que deveria ser ensinado. Não é, porque não interessa, mas que deveria ser ensinado. Ele fala sobre a expropriação violenta do tempo do trabalhador. Ele descreve ali como que o nosso tempo foi expropriado para o trabalho. Mas eu quero expandir essa ideia no seguinte sentido: de que não apenas o trabalho nos expropriou do nosso tempo, porque de fato é uma expropriação do nosso tempo, mas também o espetáculo reforça essa expropriação. Porque não bastando que tivéssemos o nosso tempo expropriado pelo sistema para que a gente pudesse produzir bens econômicos, o espetáculo vem e nos expropria do nosso tempo de lazer, nos expropria do nosso tempo de comunhão religiosa, nos expropria do nosso tempo de pensamento, de pensar, de criar. O espetáculo nos expropria do nosso tempo livre, porque ele busca nos prender, ele busca nos entreter. Ele busca nos amarrar ali no sistema.
Já viram carroça sendo puxada por um cavalo, por um jegue, por algum animal? Como tem aqueles, né, tampões ali, um de cada lado para que o animal só olhe para frente? O espetáculo ele quer fazer isso, ele quer afunilar a nossa visão de mundo. Por quê? Porque quem não pensa, quem não tem tempo de refletir, quem não tem tempo de parar e olhar ao redor, se torna muito mais propenso a comprar, a consumir, a aceitar, a obedecer e a viver nesse círculo vicioso que o sistema impôs a nós. Tudo bem, você pode parar agora, meu amigo, e pensar: o que você está descrevendo, João, é um cenário absolutamente assustador. Se vivemos em um mundo espetacularizado e isso é projetado pelo sistema, isso é arquitetado pelo sistema que a gente vive, e agora eu entendo o porquê muitas vezes eu tenho vontade de comprar coisas que nem serão úteis para mim, ou porque eu vivo preso nessa vontade de mostrar para os outros que eu posso ter algo, e todas as consequências que vêm disso, isso é muito assustador. E de fato, isso assusta, né? Conforme eu ia lendo o livro, eu fui ficando um pouco assustado, sim, com essas ideias, com essa percepção, né, de que a gente vive como que num comercial de margarina, em que tudo tá muito bem preparado, tudo tá muito bem, muito perfeito, né, para que a gente continue ali dentro daquela ilusão. E o Debord, ele oferece uma saída. Essa saída consiste em consciência, vigilância constante e na mudança do sistema por meio de uma revolução. Eu concordo com ele em partes, tá? Eu concordo que sim, a gente precisa ter consciência e a vigilância constante. A gente precisa perceber o jogo que estão botando a gente. A gente não pode ser inocente e a gente tem que procurar entender como as coisas funcionam, quais os gatilhos que podem estar sendo puxados para que a gente tome determinadas decisões, como a gente viu no último vídeo, em que a gente falou do livro Rápido e Devagar, né, do Daniel Kahneman. Eu concordo com ele que sim, isso é importante, mas eu discordo que a gente deveria buscar mudar o sistema por meio de uma revolução, em especial uma revolução marxista. Por dois motivos. Primeiro, que eu não acredito no paraíso na Terra. Tá? Eu não acredito em um paraíso físico, um paraíso terrestre, porque nós somos imperfeitos. Qualquer sistema que a gente crie vai gerar um problema, buscando gerar uma solução. Nunca vamos ser capazes de mudar o mundo dessa maneira. Nós somos imperfeitos. Tá? Você é imperfeito, eu sou imperfeito, não estou na posição de liderar o mundo, não estou aqui na posição de me colocar como salvador da pátria, não sou. Isso não cabe a gente. E eu também discordo porque se o capitalismo é ruim, né, economicamente falando, e a própria estrutura do socialismo, ela também é ruim. Minto. Aliás, ela é pior do que o capitalismo. Porque nem a produção básica eles, os socialistas conseguem suprir. Nem a sobrevivência, nem a luta da sobrevivência dá para vencer no sistema comunista. E aqui, como eu já havia citado antes, eu trago a minha reflexão pessoal, tá? Como eu sempre procuro fazer aqui no canal Ponto Cego. Eu acredito que, sinceramente, a libertação completa disso tudo só acontece quando a gente entrega a vida a Cristo. Como eu falei, eu sou cristão, eu sou protestante, então eu vou reforçar isso com vocês. A solução para vencer o espetáculo, para definitivamente vencer o sistema, apesar de ainda viver dentro do sistema, é entregar a vida a nosso Senhor Jesus Cristo, por um motivo muito simples. Jesus nos chama a abandonar essa prisão dos desejos, essa prisão da busca da autorrealização, a prisão da comparação, do consumo, a prisão da aprovação humana. Quem entrega a vida a Jesus passa a buscar a aprovação de Deus, e Deus está muito além daquilo que a gente pode
comprar, muito além daquilo que a gente pode conquistar com o nosso mísero cartão de crédito. Entregar a vida a Cristo é se desligar desse mundo material e se ligar a Deus, buscar a vida eterna, a vida na qual as coisas não perecem, na qual as coisas não estragam, na qual as coisas não passam, elas permanecem para sempre com Deus e em Deus. Mas, meus amigos, mesmo que você não compartilhe dessa fé como eu gostaria de dizer que o alerta continue válido. Não seja inocente. Não seja bobo. Não permita que instrumentalizem a sua vida. Meu amigo, desconfie, analise, observe. Nada é por acaso. Nós vivemos na sociedade do espetáculo. Então, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje, essa foi a análise de hoje. O Guy Debord, ele não descreveu o futuro, ele simplesmente descreveu os tempos nos quais nós vivemos. E esse é o nosso presente, é um presente que parece cada vez mais um grande comercial. E no próximo vídeo nós vamos aprofundar uma parte muito importante do espetáculo do qual a gente estava falando aqui hoje, que é a questão da propaganda. E nós vamos analisar juntos o livro Propaganda, do Edward Bernays, que foi o pai das relações públicas modernas e um dos arquitetos das grandes manipulações do nosso tempo. E eu tenho certeza que você não vai querer perder. E claro, reforço aqui, deixe seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que precisa despertar, que precisa observar, prestar atenção nos pontos cegos e que gosta de uma leitura proibida, que quer aí ter acesso a informações que ninguém mais tem, mas que podem mudar as suas vidas. Então, meus amigos, muito obrigado pela companhia de vocês, muito obrigado por ter me ouvido até aqui e até semana que vem. Tchau!